questão de estar aqui fazendo essa abertura e afiançando aos senhores e senhoras que pode contar conosco. Eu estou criando na escola todos os dias, menos quinta-feira. Todos os dias eu estou aqui das 8, vamos até às 17, 18 horas. Tendo reuniões, conversando, tentando encontrar alternativas. E eu acho que nós vamos passar por essa tormenta. Eu acho que nós vamos chegar no porto seguro ainda em 2021. Conto com vocês e vocês podem contar comigo daquilo que for necessário, os nossos coordenadores, enfim. Tá bom, gente? Uma boa reunião, que agora a Luanda, enfim, vocês agora vão tocar a reunião. Peço licença que eu vou me afastar, porque eu tenho outro assuntinho lá em cima para resolver. Obrigado, um bom fim de semana e força total. Obrigado. Obrigada. Pronto, agora é para Aqui até para manter o distanciamento, né? E a gente tem que respeitar, não tem jeito. A professora Beatriz quer fazer alguma palavra antes de começar a capacitação? Eu só queria agradecer a Milena. A professora Milena deu aula para a gente, professora também de curso de pós-graduação. Essa neta tem um trabalho muito lindo na faculdade, que é cuidar da gente. A gente fala aluno, parte pedagógica, mas cuidar da gente que faz a faculdade é muito difícil, a gente pensar na gente, né? Seria como se fosse o nosso spa, a nossa massagem, viu, professora? Então a gente faria massagem, aquela massagem de emagrecer, eu também quero. Também não quero qualquer massagem. Também não, quero. Modeladora, aquela massagem que a gente vai e perde uns quilinhos, né? Eu estou brincando, é cuidar da gente. Então, cuidar dos nossos colaboradores, cuidar dos nossos professores, e são temas muito pertinentes. Vai ter uma oficina, vamos dizer assim, da voz. Eu falo que oficina da palavra que ela vai dar, que é um que eu estou louca para assistir, que chama Mulher Rapadura. Professor, eu vou convidar os professores também. Claro. Né? E é uma oficina muito legal, que eu estava conversando com a Luanda, sobre como é que nós, mulheres, que fazemos 200 mil coisas ao mesmo tempo, podemos fazer 200.001 coisas ao mesmo tempo. A gente acrescenta mais uma porque a gente aprende a se organizar. Então, eu acho que é importante, porque já dizia-se no ditado, quer pedir alguma coisa para alguém, peça para alguém que é muito ocupada. Aquela ociosa não vai, né? Vai sempre encontrar uma desculpa, não vai ter tempo para fazer. Então, eu queria deixar meu carinho, meu beijo. Eu tô me olhando, tô até meio cansada, coleira, nossa senhora, mas é muito trabalho mesmo. Por isso que é bom essa sessão de imagem aberta. Bem, um beijo, professora, muito obrigada. A professora Milena é grega, não sei se vocês sabem. E a gente tem um amigo em comum muito bacana, que é o Sócrates, um amigão meu de infância. E eu só tenho a agradecer a disponibilidade, ao carinho da professora Milena por estar aqui com a gente. Tá bom? Vamos à nossa massagem. 5 quilos a menos, por favor. Tá bom? Um beijo. Professora Milena, pode começar. Estão me escutando? Sim. Sim, ok. Bom, então boa tarde a todos e todas. Temos homens aqui assistindo, Luanda? Sim? Tem sim. E Então, o professor Augusto, que eu vi aqui, né? Ótimo. Eu acho que é o Augusto só, será que só Augusto, não é possível? Deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui. Somente ele, olha. Bom, então boa tarde a todos, a todo, professor Augusto, a todas. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a todo o corpo diretivo da UTEC, seu Rubens, professora Beatriz, professora Luanda, a Renata. Nós temos feito aí realmente um trabalho muito legal juntos. A professora Tabata também. Vou participar do UTEC Free Day com uma masterclass junto com o meu sócio. Recomendo a vocês que divulguem para os seus alunos, porque nós vamos falar sobre como conseguir uma vaga, né? Como aumentar as chances de conseguir uma vaga
nesse mercado tão concorrido que nós temos hoje em dia, cada vez mais, até por conta de tantas empresas aí que fecharam, as vagas, né, diminuem e a gente precisa ser o candidato irresistível. Então é disso que nós vamos falar nessa Masterclass. Mas hoje eu vim aqui falar para vocês, conversando aí com o seu Rubens, com a professora Luanda, com a professora Beatriz, com a Renata, de algumas coisas que estão importantes para nós nesse momento e estão no radar do corpo diretivo da Altec, mas não só no corpo diretivo da Altec. Em qualquer empresa, nós precisamos, mais do que nunca, ter um novo perfil de profissional. Então é disso que eu vou falar. Vou falar sobre liderança e intraempreendedorismo. E talvez vocês se perguntem, né, sendo docentes, eu também sou, como a Beatriz falou, talvez vocês digam assim, mas o que tem liderança, intraempreendedorismo, que são termos do mundo dos negócios a ver, né, com a Altec, com uma faculdade, com uma instituição de ensino. Então já vou fazer uma pergunta. A Altec não é uma empresa? A Altec não é um negócio? Qualquer faculdade, qualquer escola é uma empresa, é um negócio. Oferece um serviço, né, como outras tantas, na área da educação e precisa ser remunerada por isso. Então esse assunto é extremamente importante. Infelizmente eu vejo que muitas instituições de ensino não estão dando a devida atenção para esses termos, para preparar os seus colaboradores para agirem como líderes e como intraempreendedores, porque acreditam que isso está relacionado ao mundo dos negócios e se colocam de fora desse mundo dos negócios, como se o mundo dos negócios fosse apenas das grandes corporações, fábricas e etc. Não. Então, precisamos mais do que nunca ser líderes e intraempreendedores. Por quê? Porque o nosso aluno quer mais. Nosso aluno é nosso cliente. Então, já que nós estamos falando de negócios, vamos enxergar nosso aluno como um cliente. Esse cliente, ele quer mais. Ele não quer mais um professor transferidor de conhecimento. Porque se for para ser um transferidor de conhecimento, ele não precisa de nós. Ele tem o maior transferidor de conhecimento nesse momento que inventaram no mundo e que é o nosso maior concorrente, e que faz com que o nosso trabalho, se nós agirmos dessa maneira, seja totalmente obsoleto frente a ele. Quem é esse transferidor de conhecimento? O Google. Se é para simplesmente passar informação e acreditar que o conhecimento que você entra na sala de aula e fica, desculpem com o perdão da palavra, vomitando para os alunos, ele não quer, ele não precisa disso mais. Este não é o mundo dos negócios mais, não é o que o cliente espera de nós. O cliente, ele espera ser bem tratado, ele espera ser carregado no colo. Nós estamos fazendo isso na Altec verdadeiramente? Então, esse é um momento para reflexão. Eu não estou dizendo que fazemos, que uns não fazem, outros fazem. É para refletirmos e se fizermos, vamos fazer ainda melhor. Se já fazemos, somos capazes de melhorar nesse aspecto. Então, esse pensamento de somos educadores, ele é um tanto obsoleto hoje em dia. Porque nós precisamos ser mais do que isso. Precisamos ser líderes e precisamos ser intraempreendedores. E o que significa, então, ser um líder e ser um intraempreendedor? O que a Altec, o que o corpo diretivo está esperando de nós docentes nesse momento, quando eles dizem que querem professores líderes, professores intraempreendedores? O que é um líder? Um líder é alguém que é seguido, com o objetivo, lá no final de todos, podermos alcançar alguma coisa, em conjunto e individualmente. Então, ser líder não é ter um cargo, porque alguns poderiam dizer, bom, mas eu não... líder aqui é a professora Luanda, que é uma coordenadora. A professora Luanda, ela tem um cargo de coordenação. Ela precisa ser líder, mas cada um de nós também precisa ser líder. Porque para ser seguido, precisamos dar exemplo. Então, antes de ser líder dos outros, outra pergunta. Você é líder de você mesmo? Como é que você age
com o seu trabalho, né, com a preparação do seu trabalho, com como você aplica o seu trabalho dentro da sala de aula? Você pensa em fazer o seu aluno te seguir ou apenas te escutar? O líder quer ser seguido, ele não quer ser apenas escutado, ouvido. Ele precisa que as pessoas sejam proativas, comecem a agir mediante aquilo que ele vai oferecendo de conhecimento. Vocês são proativos? Pensam por si só? Nós queremos isso do nosso aluno, mas será que nós fazemos isso? Será que esse aluno realmente enxerga quando entra na sala de aula um professor proativo? Será que às vezes ele não percebe porque o cliente hoje em dia ele é muito inteligente? Com esse transferidor de conhecimento que ele tem, o senhor Google, ele sabe tudo o que é preciso saber, mas talvez ele não saiba como fazer. E ele percebe, então, se nós sabemos como fazer, se nós somos proativos ou se nós, docentes, dentro da sala de aula, nos colocamos sempre numa postura de alguém que recebe ordens. Ah, aqui é assim, sempre foi assim, é uma determinação da instituição. E aí vem a palavra intraempreendedor. O que nós queremos com um perfil intraempreendedor? O que é o intraempreendedor? É alguém, então vamos pegar a palavra empreendedor. Empreendedor é o dono do negócio, né? Vamos resumir assim de uma maneira bastante simplificada. O intraempreendedor é alguém que trabalha dentro de um negócio com visão de dono. Então, quando eu entro em sala de aula e tudo que eu respondo para o aluno, mediante um questionamento, uma dúvida ou até uma reclamação em relação às normas, às regras, ao atendimento, etc. Quando eu respondo para ele, eu sou só o professor. Isso é determinação da direção. Foi a professora Beatriz quem mandou dizer. Professora, tem que conversar com a professora Luanda. Só quem pode resolver, eu não posso resolver nada aqui. Quando nós agimos dessa maneira, ele percebe que não somos proativos, que não temos interesse em fazer nada além daquilo que é transferir o conhecimento. Nós não podemos mais aceitar esse perfil porque o cliente não aceita mais esse perfil. E se estamos dentro de um negócio, nós queremos o quê? Negócios. O que é negócios na UTEC? Alunos em sala de aula pagando mensalidade. Nós queremos mais alunos, mais clientes, porque queremos mais aulas. Qual é a nossa parte para conseguir isso? Estamos sendo proativos ou apenas aguardando Beatriz, Luanda, seu Rubens determinarem o que fazer? Beatriz ir para as redes diariamente como ela faz para divulgar a UTEC. Nós, professores, temos feito isso? É impensável, inimaginável e totalmente absurdo um professor que não esteja nas redes sociais hoje em dia, porque o seu cliente está lá. Seu cliente é jovem. E, de novo, o lugar onde ele mais busca informação, conhecimento é no transferidor de conhecimento Google, no transferidor de conhecimento Instagram, no transferidor de conhecimento Facebook, que tem muita porcaria, sim, mas você pode ir lá e fazer a diferença e alcançar melhor esse seu aluno. Não é só na sala de aula que se dá aula. A sala de aula não encerra a condição do conhecimento. Nós podemos sair da sala de aula e fazer tantas outras coisas, como, por exemplo, postar um vídeo de 2, 3 minutos no seu Instagram, pedir para os alunos te seguirem e, a partir daquele pensamento que você colocou naquele vídeo, pedir uma resenha, fazer uma discussão em sala de aula, porque isso é mais atrativo para esse aluno. Ele não quer só um professor lá falando. Nós temos um grande problema com o nosso serviço, porque nós vendemos alguma coisa que normalmente, se nós não continuarmos com um processo muito ativo, o comprador não leva, ele paga, mas não leva. Olha o que eu estou querendo dizer. Eu duvido que qualquer um de nós e dos nossos alunos entre numa loja, compre um sapato e deliberadamente pague e deixe o sapato lá. E o vendedor vira e fala assim:
Você está deixando o sapato. E ele fala assim, não, tudo bem, não quero não. Só vim pagar. Mas o nosso aluno em sala de aula faz isso. E quantas vezes nós permitimos, o aluno está só corpo em sala de aula. A mente não está lá, ele paga e não leva esse serviço. Existe a parte dele sim. Mas nós temos que liderar pelo exemplo. É assim que a gente quer nas empresas. Você tem que mostrar que você não faz deste modo, para que ele possa fazer do modo que você quer que ele faça. Já dizia o velho ditado, faço o que eu falo, mas não o que eu faço. Quem é que aceita hoje em dia isso? Ele não vai te seguir se você não for um excelente vendedor. Se você não fizer o seguinte, olha, eu costumo dizer, trabalho com atendimento ao cliente, eu digo, nosso cliente, não adianta mais hoje em dia colocar esse cara numa cadeira super confortável. Isso não é mais suficiente. Esse cara quer sentar numa limusine toda equipada, com um chofer abrindo a porta de luvas brancas, servindo um champanhe para ele, colocando a música preferida e fazendo ele passear e se divertir. Nós na UTEC estamos oferecendo cadeira ou limusine para esse aluno. Quando nós dizemos para ele, quem resolve a Luanda, você tem que ir lá na coordenação, eu não posso fazer nada, você está só puxando uma cadeira para ele. Eu não estou dizendo que você vai poder interferir numa decisão da Luanda, numa decisão da Beatriz, mas escute seu aluno, o líder tem escutativa. E tem uma comunicação assertiva com ele. Às vezes numa conversa, você impede um aluno de simplesmente evadir da instituição, ou de até criar um problema maior e ter que ir realmente até a coordenação, até a direção, às vezes por uma simples conversa, às vezes porque você abre o seu coração, os seus braços para escutar o aluno. Ah, mas eu tenho que sair de uma aula para outra. Eu costumo parar, eu quase nunca faço intervalo, quase nunca. O meu intervalo de aula serve para conversar e conhecer os meus alunos. Esse é o líder, ele conhece as pessoas com quem ele trabalha. Ele não precisa de um cargo de gestão. Líder é diferente de chefe, hein? O chefe é aquele que manda. Esqueça, líder, cada um de nós pode ser líder. Qualquer seja a função que ocupe, você tem que ser um professor líder. Porque senão esse aluno não permanece. Esse aluno não divulga a instituição. Esse aluno não vai continuar. Nós estamos numa concorrência terrível, o seu Rubens falou. Temos que agradecer, inclusive, que permanecemos aí, diante de tantas instituições que fecharam. Então vamos oferecer, vamos ser proativos e oferecer escuta ativa, uma comunicação assertiva com esse aluno e uma limusine. O que é essa limusine? É carinho, é atenção, é dedicação. Vamos ser criativos. Ah, para ser criativo, aqui na UTEC não tem dinheiro. Eu tenho muitos planos e projetos na cabeça, mas nós não temos dinheiro. Esqueça, não tem empresa com dinheiro hoje em dia. O processo seletivo do Banco Santander, por exemplo, eles pegam numa das etapas para medir a capacidade de liderança das pessoas e de criatividade desses líderes, eles formam grupos no processo seletivo, entregam uma caixa fechada e pedem uma tarefa para fazerem a partir dos elementos que estão dentro daquela caixa. Então eles dizem assim, por exemplo, precisa criar uma propaganda institucional do Santander com o que tem aqui dentro dessa caixa. Sabe o que tem dentro da caixa? Lixo, garrafas usadas, papel amassado, sujeira. Não precisa de dinheiro, precisa de criatividade. Não precisa de dinheiro. Uma vez eu dava aula num curso de turismo e fui falar com o meu coordenador sobre algumas ideias que eu tinha. E eu falei, olha, eu vim aqui, quero te apresentar uns projetos. E ele mesmo virou e falou, ó, só que não tem dinheiro, nem vem pedir grana. Eu falei, não. Deixa comigo, eu só preciso que você confie e deixe na minha mão que eu vou fazer uma série de coisas que vão promover esse curso e vão trazer um diferencial. E nós vamos liderar esses alunos para que eles também sejam líderes.
para que ele se destaque em frente aos alunos de outras instituições. Nessa época eu morava em Maceió. O que eu percebi lá no meu curso de turismo? A maioria dos meus alunos, fazendo o curso de turismo, e olha, eu lecionava do primeiro ao último semestre, eu tinha disciplina em todos os semestres. Eu tinha alunos que nunca tinham caminhado na orla de Maceió. Como um aluno que estava se formando, estudando turismo, ia trabalhar com turismo, podia não saber o que tinha na orla da capital daquele estado. Sabe o que eu passei a fazer? Eu intercalava. Uma semana a aula era em sala de aula, na outra semana, na hora da aula, os alunos iam me encontrar lá na orla. E nós caminhávamos 3 quilômetros da orla, 2,8 km, quase 3 quilômetros. Caminhávamos e íamos olhando tudo que tinha, fazendo análise do que era bom, do que precisava mudar, do que a gente poderia fazer se fosse entregue para nós ali, para aquele curso de turismo, a possibilidade de transformar aquela orla de alguma maneira, de preparar melhor os funcionários, as tapioqueiras, o pessoal que vendia coco. Fomos conhecer os hotéis, mesmo que fosse de fora, mas era importante. Como ele podia trabalhar em turismo e não saber onde ficavam os principais hotéis que ficam na orla de Maceió? Eles não sabiam os nomes das praias. E nós insistíamos em ficar dentro da sala de aula, falando, levando informação técnica. Era transferência só de conhecimento. Nós precisamos ser líderes e fazer esse aluno ser o grande protagonista da sala de aula. Não é mais você, professor. Desça do tablado. O líder abraça as pessoas com quem ele está, no grupo, na equipe onde ele está, na sala de aula onde ele está. Ele quer ver todo mundo crescer junto. Ele não quer ficar impondo o tempo inteiro esta barreira dizendo, eu estou acima. O líder, ele fica no mesmo nível. Ele compartilha. Ele anima, entusiasma as pessoas. Nós estamos fazendo isso? Ainda em relação à criatividade, num outro momento, acho que isso até a Luanda escutou numa palestra que eu fiz para os colaboradores, numa outra instituição, eu criei um evento sobre sustentabilidade e que eu fazia junto com os alunos, sem um centavo. E um dia um dos alunos falou assim, professor, a gente faz esse evento, sobra um monte de lixo, nós estamos falando de sustentabilidade e esse lixo todo do evento está sendo jogado no lixo comum. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Eu falei, ok, vamos pensar então. E claro que eles foram e trouxeram as alternativas. Lixeiras, aquelas apropriadas, né, com as cores, com o nome do lixo que seria jogado ali, né, do produto, etc. Eu falei, esquece, nós não temos dinheiro para isso. Ah, então não dá para fazer. Quantas vezes nós, eu estou falando de alunos, mas quantas vezes nós não exercitamos nossa criatividade pensando que sem o dinheiro não dá para fazer? Aí eu disse para eles, vamos ter que achar uma solução. Não tem como não fazer mais esse evento agora tem que acontecer semestralmente e realmente nós temos que achar uma solução. E achamos a solução. Compramos caixas imensas de papelão, não tinha dinheiro para comprar aquelas lixeiras maravilhosas de alumínio, lindas, de última geração, que abriam só de você chegar perto delas. Mas nós compramos caixas de papelão reutilizadas, já haviam sido utilizadas aquelas caixas, e fizemos um concurso para que algumas salas de aulas decorassem aquelas caixas, porque nós tivemos que colocar, nós fazíamos dentro do ginásio, eram muitas lixeiras que precisaríamos colocar. Então nós convocamos várias salas de aula e criamos um concurso. E as salas montaram essas lixeiras com lixo, elas decoraram estas lixeiras e passamos a recolher o lixo adequadamente daquele evento, gastando muito pouco, quase nada. Então, precisamos ser criativos. Estamos sendo? O que é que você pode fazer? Estamos trabalhando em equipe, líder trabalha em equipe. Você entra direto para a sua sala de aula e pensa e programa a sua sala de aula e tudo que você vai fazer pensando só na sua disciplina? Tem conversado com os outros professores do seu curso? E até com os professores de outros cursos?
Cadê a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade? Nós professores, gente, eu sou professora como vocês, nós adoramos, né, muita teoria, termos técnicos, vamos partir para a prática, colocar isso em prática. Não precisa a professora Luanda e a professora Beatriz marcar uma reunião para alinharmos, para fazermos projetos integradores. Podemos fazer isso, cadê a proatividade? Tem uma professora, um professor com quem você se relaciona melhor, começa com ele. Faz com ele. Só avisa, eu duvido que a professora Luanda vai falar não pode. Eu duvido que ela vai falar não pode. Mas estamos fazendo isso? Estamos pensando desse modo? Trabalhando em equipe? O aluno nos vê trabalhando em equipe? Porque se nós queremos formar novos líderes, pessoas boas, pessoas proativas, pessoas que trabalham em equipe, pessoas criativas, nós temos que ser, volto a dizer, temos que ser primeiro líderes de nós mesmos para poder dar o exemplo e transformar, criar novos líderes. Então não esperem pedir. Isso já está mais do que claro, que é possível fazer e que ninguém vai dizer para você não. Busque soluções para os problemas. Quantos de nós, quando entramos numa reunião de coordenação, de direção, quando começam, né, a falar as mudanças, as alterações, os problemas que tivemos, a diminuição de aulas e etc, etc, tudo que fazemos é só reclamar e murmurar entre os dentes. Cadê a sua solução? Quantos de vocês têm uma rede social, Instagram, Facebook, e publicam coisas da UTEC? Porque eu só vejo a professora Beatriz. Eu tenho a Luanda também no meu Instagram, tenho a Renata do RH, mas eu vejo a professora Beatriz num esforço assim, hercúleo, para divulgar essa empresa. Eu divulgo, nem trabalho aí. Sempre que cai alguma coisa da professora Beatriz, pode perguntar para ela, eu jogo no meu story. Ah, não vou colocar no meu feed porque atrapalha, meu feed é profissional, que é o meu caso, mas eu jogo lá no story. No Facebook, que não tem, né, um feed visível, eu compartilho. Como é que você quer mais aulas e mais alunos se você sequer divulga? Você acha que só estando dentro da sala de aula, transferindo o conhecimento é o suficiente? A professora Beatriz precisa de ajuda nesse sentido. Quantos de vocês compartilharam as propagandas aí, as artes do OTEC Free Day? Porque tá lá no feed da minha empresa. Eu tenho 2 perfis. O pessoal, que eu também uso como profissional, e tenho o da minha empresa. Tá lá no da minha empresa o evento. Não só porque eu vou participar, porque a professora Beatriz sabe quantas vezes eu compartilho as coisas dela que não tem nada a ver com o que eu faço. Aula de confeitaria, não tem nada a ver com o que eu faço. Matrículas na OTEC, não tem... Ah, por que você faz isso? Porque o mundo é feito de networking, de trabalho em equipe. Hoje eu ajudo a Beatriz, amanhã ela me ajuda. Hoje eu ajudo a professora Luanda, amanhã ela me ajuda. Eu tenho feito uma série de palestras pro bono para a OTEC. E por que eu faço isso? Eu não faço para qualquer instituição, não. Eu cobro palestra para instituição. Eu faço sim palestra pro bono como uma ação social da minha empresa para organizações sem fins lucrativos. Por que eu faço para a OTEC? Porque conheço a OTEC, não que não conheça outras, mas eu sei o quanto a OTEC realmente precisa e não tem condição de pagar por isso. E para a gente receber, precisa primeiro entregar. Você está entregando para o universo ou você está só pedindo? Você só quer que o seu aluno seja aquilo que você quer e você está sendo o que o seu aluno quer que você seja? O que a professora Beatriz, o corpo diretivo, quer que você seja? Você tem foco, tem disciplina? Chega atrasado na sala de aula sempre? Demora para ligar o equipamento? Não preparou adequadamente a sua aula? Ah, se o equipamento não funciona, a culpa é da OTEC? Que isso? Até outro dia nós não tínhamos equipamento nenhum para trabalhar. Como é que nós fazíamos? Talvez vocês sejam muito mais novos que eu já tenho... Daqui a pouco eu tô com quase 60 anos, realmente eu passei por muitas fases aí de negócios. Mas é possível.
Ao invés de simplesmente entrar em sala de aula, o equipamento queimou, a tela não desceu e meia hora gemendo, reclamando e chama o rapaz da técnica e entra. Gente, eu tô falando isso não é porque pensa que é na UTEC que acontece. Acontece nas instituições de ensino. Nós precisamos mudar esse professor para que ele seja líder, empreendedor, para que ele tenha alta performance. Porque senão esse cliente, ele nem chega na nossa porta. E tá cheio de jovem nesse país buscando uma instituição. Quer ver uma outra coisa, além das redes sociais? Quantos de vocês fizeram, por exemplo, eu fiz muito isso para as instituições de ensino que eu trabalhei. Mapear escolas particulares próximas a vocês, alunos lá de ensino médio, próximos da formatura, segundo e terceiro ano lá, e ia dar palestras para contar o que era a instituição onde eu trabalhava. Precisa de dinheiro para isso? Precisa a professora Beatriz pedir? Isso eu fui oferecer para os meus gestores, ninguém me pediu para fazer isso. Nós criamos um projeto dentro de uma outra instituição, eu e mais alguns professores, onde nós contatávamos a direção das escolas e dizíamos: vamos agendar um dia para você vir com os seus alunos até a instituição. Nós vamos colocar professores na sala de aula, um professor de administração, um professor de marketing, um professor em cada sala de aula, e o seu aluno, ele vai entrar na minha instituição, conhecer e conversar com os professores. Sabe quantos alunos nós atraíamos dessa maneira? Outra coisa que nós fazíamos, nós íamos nas empresas, oferecer para as empresas convênios do seguinte sentido: olha, se os seus colaboradores quiserem estudar na nossa instituição, nós vamos te dar X desconto. Isso não é papel só da professora Beatriz. Nunca foi um coordenador, uma outra vez comigo, mas não foi coordenador que criou isso nas instituições onde eu trabalhei. Fui eu e outros professores. Aliás, muitas vezes outros criaram, me chamaram e eu ingressei no projeto. Então, assim, proatividade, criatividade, o trabalho em equipe, foco, disciplina, lidar com as resistências com inteligência. O que é lidar com as resistências? Resistência é esse aluno em sala de aula que tem esse mau hábito de reclamar, de achar que tudo tá ruim, que não tá bom. Como é que você lida com inteligência? Usando, por exemplo, metodologia ativa. Para de ser a única pessoa que fala na sala de aula e que mostra conhecimento. Faça com que ele demonstre isso também. Na UTEC, eu nem sei, tô falando agora, isso eu realmente não sei. Na UTEC não tivemos aqui, ninguém veio falar sobre metodologia ativa. Transferidor de conhecimento. Entra no Google que você, como professor, mais do que ninguém, sabe pesquisar bem e aprender pela internet. Storytelling, sala invertida de aula, gamificação. Gamificação. Eu pego um jogo de aquela roleta, eu tenho um jogo de roleta, o que eu faço? Uma aula anterior dou um texto, divido a sala em duas equipes, dou um texto para cada equipe, o mesmo texto para as duas equipes. Estudem o texto porque semana que vem vamos fazer um jogo. Chegam na sala de aula, separo as duas equipes e tenho perguntas preparadas, mas, inclusive peço para eles, cada equipe vai trazer para a sala de aula 10 perguntas sobre o texto. Pego essas perguntas deles, mais as minhas, jogamos com a roleta e temos fichas. Vamos apostando. A gente faz um jogo como se fosse um pôquer e apostamos as respostas. A turma que ganha tem a turma inteira, sei lá, meio ponto na média. É uma atividade super simples, eles se dedicam pra caramba e eles são protagonistas. Eu não preciso ficar preparando 500 slides para explicar um texto de 3 páginas. Porque eles não prestam mais atenção. Nem as crianças de 5 anos, os adolescentes, tem um filho adolescente, eles não suportam mais esse formato. Porque isso eles aprendem na internet. Eles precisam de atividade prática. Então, joguem proatividade para os seus alunos. Mas para fazer isso, você primeiro precisa ser. Você quer ele criativo? Seja você. Como é que eu vou fazer uma aula diferente?
meu computador quebrou, não tenho como salvar um vídeo. Para com essas crenças limitantes, com esses autossabotadores, né, que você usa aí no seu dia a dia para dizer que a sua aula não é melhor. Eu vou para a sala de aula com um tabuleiro e com as perguntas, não carrego mais nada. E faço isso, às vezes, com a matéria inteira. Quer ver uma outra coisa que eu faço? Eu faço o Word Café, que é a sala de aula invertida. Divido as salas em grupos e dou o texto. Uma parte para cada grupo. Tem que estudar. No dia do Word Café, o que significa Word Café? É uma dinâmica muito utilizada nas empresas. Cada grupo traz uma comidinha, mas uma coisa simples, uma balinha aqui, um suquinho ali, um café no outro, uma bolachinha salgada, uma doce. E aí, cada grupo estabelece um treinador. Quem é que vai falar sobre aquilo? Para começar. E a gente vai rodiziando as pessoas. Agora talvez não fique claro, mas um dia eu posso ir só para falar para vocês de algumas coisas muito legais que dá para fazer. Eles vão rodiziando. Quando a gente começa a atividade, os grupos saem do grupo onde eles estão e vão para o próximo. Escutar o que o outro grupo tem para falar. E comem porque eles se socializam, eles se divertem, eles acham que aquilo é uma atividade legal que a professora está fazendo. A gente está aqui só na curtição. E a gente aprende quando a gente não percebe que a gente está aprendendo. Quando a gente acredita que não está fazendo esforço nenhum para aprender. Eles vão circulando, vão trocando os treinadores, vão passando por todos os grupos. E no final, cada grupo tem que criar uma história sobre tudo que aprendeu. E contar uma história. A gente fica várias aulas fazendo isso. A disciplina corre que é uma beleza, gente. Então, que outras coisas? Seja estratégico. Isso é estratégia de negócios. A criatividade é estratégia de negócios. Lidar com a resistência, com inteligência é estratégia. Seja flexível. Mude. Não é fácil mudar. Mas começa. Se você não dá o primeiro passo, você não consegue mesmo. Então, saia da posição zero. Cheguem hoje, quer dizer, vocês já estão aí provavelmente nas suas casas, mas assim, parem para refletir e eu convido vocês a terem uma ação de proatividade em relação a alguma coisa que vocês podem fazer agora para o começo do semestre com os seus colegas. Para modificar esse cenário de só chegar na sala de aula com o seu computador, com o seu notebook, com os seus slides, com os seus textos. Faça a primeira, quando começam as aulas? Dia 1º, Semana que vem. Não, a outra ainda. Então, olha, temos tempo. Se alguém quiser, pode me contatar. A Luanda tem os meus contatos, tem meu Instagram, tem meu telefone. Pode me contatar, eu ajudo vocês. Dá tempo de preparar uma aula completamente diferente, divertida, animada, cheia de entusiasmo. Esse é um convite que eu estou fazendo para vocês em nome da instituição, porque é isso que eles estão querendo de vocês. Outra coisa, a gente fala muito de cuidar